Bom dia! Hoje o nosso podcast tem o tema Geometria Espacial e as apresentadoras são Alicia, Lavínia, Lívia, Marina e Maria Gabriela. Então vamos começar o nosso podcast de hoje. E para começar, nós queremos fazer um teste com vocês para ver o seu conhecimento no começo do podcast até o fim dele. Então fica aí. Um conjunto de pontos que estão a uma distância constante, R, raio, de um ponto C dado, centro. Qual figura você pensou? Fica um momentinho aí. Então vamos com as respostas. Se os pontos que a gente vai considerando for apenas no plano, é uma circunferência, ou seja, o traço em volta de um círculo. Mas se eles pertencerem a um espaço, é a superfície de uma esfera. Então é importante saber que há diferença entre circunferência, círculo e esfera. A circunferência é o tracejado em volta do círculo, que o círculo é o tracejado mais o interior, e a esfera é considerando um plano tridimensional no espaço. Mas e agora, vocês sabem qual é a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial? As figuras planas, elas são bidimensionais, ou seja, elas possuem duas dimensões, sendo necessário e suficiente que elas sejam construídas apenas em um plano. Elas possuem comprimento e largura, e não profundidade. É possível calcular apenas a sua área e o seu perímetro, porque elas não têm a profundidade para calcular o volume, sendo essa a diferença delas com a figura espacial. Porque as figuras espaciais, elas são tridimensionais, ou seja, possuem três dimensões, possuindo comprimento, largura e profundidade. Isso faz com que seja possível calcular o seu volume e área. Agora vamos tratar dos conceitos primitivos e postulados. O espaço, geometricamente falando, ele é considerado um conjunto de todos os pontos. Mas o que é um ponto? Tem alguns conceitos em matemática que não são definidos, porque eles são considerados primitivos ou noções primitivas, e a partir deles se definem outros conceitos. Mas, mesmo sem definição, são elementos geométricos representados e nomeados, que são o ponto, a reta e o plano. Eles não possuem dimensões. O ponto é nomeado por letras maiúsculas do alfabeto, a reta por letras minúsculas e o plano por letras maiúsculas do alfabeto grego. As propriedades matemáticas são demonstradas, mas as primeiras proposições são adotadas sem demonstração e denominam-se postulados. Então, vamos apresentar os postulados para vocês. Postulados da existência. Existem dois postulados que estabelecem a existência de pontos, reta e plano. Primeiramente, existe reta e nela e fora dela existem infinitos pontos, como é apresentado na nossa imagem, com o E1. Os pontos, eles não possuem dimensão, por isso é considerado que na reta e fora dela existem infinitos pontos. O segundo postulado de existência é que existe plano e num ponto e fora dele existem infinitos pontos. No postulado da determinação, que tem dois postulados que abordam o que é necessário para determinar uma reta e um plano. No primeiro postulado de determinação, dois pontos distintos determinam uma única reta que passa entre eles. E no outro postulado diz que três pontos não colineares, ou seja, pontos que não estão alinhados, determinam um único plano que os contém. E isso é possível ver através das imagens, em que três pontos conseguem determinar um plano e duas retas distintas, se você traçar entre elas, consegue formar uma reta. Conseguimos aplicar o postulado da determinação em objetos do dia a dia, como a mesa e o tripé. Por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte: qual é a mesa que se apoia melhor, a de 4 pernas ou a de 3 pernas? Se o piso for irregular, cada 3 pernas de uma mesa de 4 pernas, elas vão se apoiar num plano e por isso elas podem se balançar. Então, a mesa de 3 pernas ela é mais adequada, porque ela só vai apoiar em um plano
que é determinado pelos pontos e vai garantir um maior equilíbrio. Por isso, o tripé ele tem 3 apoios. Agora, o postulado da inclusão ele esclarece o que acontece quando 2 pontos de uma reta estão em um plano. Se uma reta ela tem 2 pontos distintos em um plano, então a reta está contida em um plano. Posições relativas entre duas retas. Duas retas podem ser classificadas de acordo com a posição entre elas. Se duas retas elas estiverem no mesmo plano, elas podem ser paralelas coincidentes, sendo cruzadas, paralelas distintas, não tendo um ponto comum entre elas, que elas estão separadas, e concorrentes que estão na mesma região. Se duas concorrentes formarem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, elas vão ser denominadas de perpendiculares, e se duas retas não forem coplanares, ou seja, não estão no mesmo plano, elas são reversas e não possuem ponto em comum. Posição relativa entre dois planos. Para exemplificar isso, nós colocamos um tronco de pirâmide que tem 6 faces polinomiais. Tem um retângulo, que é o ABCD, que é paralelo ao retângulo EFGH. A reta que está passando pelo AB é paralela a EF, CD e GH. AB é concorrente e perpendicular a AD, BC, EA e FB. AB é reversa a EH, FG, HD e com GC. Os planos que contêm essas retas e faces, eles são classificados de acordo com a posição entre eles. EFGH é paralelo ao plano ABCD. ABCD é concorrente ou secante aos planos laterais ABFE e CDHG, com o plano frontal BGCF e com o plano posterior ADHE. A intersecção das faces polinomiais são segmentos de reta. Já a intersecção dos planos que contêm as faces são retas. O postulado da determinação do plano ele estabelece as condições para se criar um plano a partir de 3 pontos. Em uma pirâmide quadrangular, a base e as suas faces triangulares laterais elas estão contidas em planos. Uma reta, que possui infinitos pontos e um ponto fora dela, eles também conseguem determinar um plano. E retas concorrentes contidas em um plano também conseguem determinar um plano. Outra forma de se determinar esse plano é com 2 retas paralelas distintas. Em relação a um plano, uma reta pode estar contida, ser paralela ou ser concorrente, ou seja, secante. Em relação à posição entre planos, 2 planos eles podem ser paralelos entre si ou concorrentes. Sendo concorrentes, eles podem ser oblíquos ou perpendiculares. No caso dessa imagem, o plano beta, que contém o quadrilátero ABCD, é paralelo ao plano alfa. O plano que contém ABFE intercepta alfa e beta. Mas e agora, Marina, como que a geometria sistemática surgiu? Então, Lívia, os gregos achavam que os conceitos geométricos deviam ser estabelecidos por raciocínios dedutivos, por demonstrações, e não por procedimentos empíricos, que são os experimentos. Assim, eles transformaram a geometria empírica dos egípcios e babilônicos na geometria sistemática e demonstrativa. Os 3 geometras mais importantes da antiguidade foram Euclides, Arquimedes e Apolônio. Arquimedes escreveu trabalhos sobre geometria plana e sólidos geométricos. Apolônio ficou conhecido pelos seus estudos sobre as cônicas. E Euclides criou a obra de geometria mais importante da história, os elementos. Neste, ele estabeleceu 5 postulados. O primeiro deles foi: dados 2 pontos distintos, há um único segmento de reta que os une. O segundo: um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta. O terceiro: dados um ponto qualquer e uma distância qualquer, pode-se construir uma circunferência de centro dado naquele ponto e com um raio igual à distância dada. Quarto: todos os ângulos retos são congruentes, ou seja, semelhantes. Quinto: se 2 linhas intersectam, uma terceira linha de
tal forma que a soma dos ângulos internos em um lado é menor que dois ângulos retos, então as duas linhas devem se intersectar neste lado se forem entendidas indefinidamente. O quinto postulado motivou a curiosidade de matemáticos da era moderna, que implicaram no surgimento da geometria não euclidiana, mais de 2000 anos depois. No postulado 1, ele diz que por um ponto passa uma única reta paralela a uma reta dada. Esse postulado, também conhecido como postulado de Euclides, é a propriedade que caracteriza a geometria euclidiana. Duas retas distintas são paralelas quando complanares, ou seja, ficam no mesmo plano, e não têm um ponto comum. Agora eu vou falar um pouco sobre as propriedades. A primeira delas é: quando dois planos distintos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela ao outro, como mostra a imagem. A segunda deles é: quando uma reta é paralela a um plano, ela é paralela a pelo menos uma reta desse plano. A terceira: quando uma reta não está contida num plano e é paralela a uma reta do plano, ela é paralela ao plano. A quarta: se um plano intersecta dois planos paralelos, as intersecções são duas retas paralelas. A quinta: quando um plano contém duas retas concorrentes, paralelas a outro plano, então os planos considerados são paralelos. Então, Rubens, agora você pode nos contar um pouquinho mais sobre o perpendicularismo? Oi, Marina. Então, sobre o perpendicularismo, ia dizer as retas perpendiculares e as retas ortogonais. Duas retas são perpendiculares quando são concorrentes e fazem ângulos retos. E duas retas R e R1 são ortogonais quando forem reversas e uma reta R perpendicular a R for paralela a R1. Quando é que uma reta é perpendicular a um plano? Uma reta R, ela é perpendicular a um plano P quando ela for perpendicular a todas as retas do plano P que passam pela interseção de R com P. Quando é que dois planos são perpendiculares? Um plano P é perpendicular a um plano P1 quando contém uma reta R perpendicular a P1. E isso é mostrado na imagem abaixo do slide. Sobre as propriedades do perpendicularismo entre retas e planos. É a primeira propriedade que fala que se por um ponto A de uma reta R, existe somente um plano P perpendicular à reta. A segunda diz que, se uma reta R é perpendicular a um plano P, qualquer reta R1 paralela a R é também perpendicular ao plano. A 3 diz que, se uma reta R é perpendicular a um plano P, qualquer plano P1 paralelo a P é perpendicular a R. Se uma reta R e um plano P são perpendiculares a um plano P1, a reta R estará contida em P ou é paralela a P. E a 5 diz que se um plano P é perpendicular a dois outros planos P1 e P2, então P é perpendicular à reta R, intersecção entre P1 e P2. Vou falar agora um pouco sobre projeções. Se o ponto ele tivesse dimensão sua sombra sobre um plano obtida por uma luz vertical, seria outro ponto equivalente ao primeiro. E para projetar o ponto P sobre o plano A, traça-se a perpendicular ao plano P, obtendo-se P1 em A. O ponto P1, denominado a pé da perpendicular, é a projeção ortogonal de PA, que é a distância do ponto P ao plano e a medida do segundo PP1. E a gente consegue enxergar tudo isso que eu falei nessa imagem mostrada abaixo. Como eu falei no slide anterior, esse conceito ele permite uma aplicação que é a distância entre dois planos paralelos distintos. A distância entre dois planos paralelos distintos é igual à distância de um ponto de um plano até outro plano. Para a projeção de uma reta sobre um plano, há 3 casos a considerar. Os 3 casos são a reta perpendicular ao plano, que a projeção da reta é um ponto no plano. A reta paralela ao plano, que a projeção é uma reta no plano paralela à reta projetada, que contém as projeções de 2 pontos na reta projetada. E a reta secante ao plano, que a projeção é uma semirreta com origem na intersecção da reta projetada com um plano, contendo a projeção de um ponto da reta. O ângulo entre a reta projetada e o plano é igual ao ângulo entre a reta e a semirreta. Então, essa foi minha apresentação sobre
projeções e perpendicularismo. E agora eu deixo com a Lavínia, que ela vai falar um pouco sobre diedros. Oi, Maria. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o diedro e o triedro. O diedro, ele é um elemento matemático que é formado por dois semiplanos. Ou seja, o que significa isso? É uma secção de dois planos que tem uma reta como origem. E essa reta, ela se estende a partir da onde isso começa. É de forma que os planos que contêm esses dois semiplanos sejam concorrentes nessa reta de origem, ou seja, eles ficam juntos. É possível ter também as secções de um diedro, que, ou seja, ela é dada pela intersecção do mesmo com um plano secante à aresta, de modo que um diedro ele tenha um ângulo plano. Temos também o diedro nulo e o diedro raso. O diedro nulo são quando as faces coincidem, ou seja, elas são zero. E o diedro raso são quando as faces são semiplanos opostos, que têm a mesma medida e somam 180 graus. Podemos perceber também com a interseção de um diedro, forma-se uma outra região que é chamada de triedro. O que significa essa nova região? Que a soma das medidas em grau face de um triedro qualquer é menor que 360 graus. Caso seja igual a 360, essas faces seriam coplanares. Temos também o significado de triedros, ou seja, elas são dadas a partir de três semirretas que surgem da mesma origem. Não são coplanares e elas se geram a partir de duas a duas e se encontram nesse mesmo ponto sem exceção. Tudo isso se dá através do teorema do triedro, ou seja, esse teorema ele tem a relação das faces. Em todo exemplo matemático do triedro, qualquer face será menor que a soma das outras duas, de modo que a secção desse triedro irá gerar um triângulo que, por sua vez, garante a afirmação de que um dos lados nunca será maior que a soma dos outros dois. Agora eu deixo a apresentação com a minha amiga Alicia, que irá falar um pouco sobre polígonos convexos. Oi, Alicia, tudo bem? Oi, tudo sim. O poliedro convexo é dado a qualquer dois pontos que pertencem à superfície desse poliedro, e o segmento desses dois pontos tem que ter como extremidade inteiramente contida no poliedro. Bom, e dentro dos poliedros convexos existe a relação de Euler, que significa um poliedro convexo, V e o número de vértices, F é o número de faces e A é o número de arestas. Então, o A vale em relação... então, a gente colocou um quadro aqui, mostrando para vocês a relação entre eles, o número de faces, número de vértices e número de arestas, que todos eles têm relação. Uma observação importante é que todo poliedro convexo obedece à relação de Euler, e já os poliedros côncavos, ele pode obedecer ou não. Bom, e uma forma de facilitar para você descobrir o poliedro convexo foi a fórmula de Euler, que Euler ele percebeu uma relação entre o número de faces, vértices e arestas de um poliedro, e ele relacionou todos esses elementos em uma seguinte fórmula geral: V menos A mais F igual a 2. E ele não só percebeu a relação para os poliedros de Platão, mas também para qualquer tipo de poliedro convexo da geometria espacial. E essa fórmula, ela permite que a gente encontre qualquer um dos três elementos do poliedro, conhecendo os outros dois. Agora eu vou apresentar um exemplo para vocês. Sabendo que um hexaedro ele possui 8 vértices e 12 arestas, verifique se a relação de Euler é válida nele. Bom, para a resolução a gente vai saber o quê? A fórmula geral. V menos A mais F igual a 2. V é igual a 8. A é igual a 12. F é igual a 6. Então, a gente vai verificar se o V menos A mais F é realmente igual a 2 para que seja uma relação válida.
8 menos 12 mais 6, menos 4 mais 6 e 2 é o resultado. Logo, a relação de Euler é válida para o hexaedro. E por fim, o polígono regular. É aquele que todos os seus lados possuem a mesma medida e todos os ângulos internos são congruentes. Um poliedro é chamado de regular quando ele é convexo, todas suas faces são formadas por polígonos regulares e congruentes entre si, todos os vértices formam ângulos congruentes. Os polígonos regulares são apenas 5, o tetraedro regular, octaedro regular, icosaedro regular, hexaedro regular, que é o cubo, e o dodecaedro regular. Bom, gente, chegou ao fim esse nosso podcast sobre a geometria espacial e a gente agradece muito por vocês terem acompanhado a gente até aqui.